Se você é uma pessoa que faz questão de carro com bom custo-benefício, qualidade, confiança e que não tem uma faixa de preço muito alta, esse vídeo com certeza vai te ajudar na tomada de decisão. Porque eu vou mostrar para vocês 5 SUVs automáticos que custam até 60 mil reais para você colocar aí na tua lista de escolhas. Vamos começar falando deles. Quem conhece de carro sabe que marca japonesa é sinônimo de muita confiança, principalmente na questão de mecânica. E o primeiro SUV da lista é justamente um japonês, Mitsubishi ASX 2.0 CVT FWD 4x2 por volta ali do ano de 2014. Esse SUV de porte médio ainda é vendido aqui no Brasil, mas com outro nome, né? A Mitsubishi simplesmente alterou para Outlander Sport, mas na prática é o ASX um pouquinho mais moderno. Para a gente falar de medidas, o carro tem 4,29 m de comprimento, com um espaço interno, que é o entre-eixos, de 2,67 m. Então é o que a gente classifica ali como SUV médio. Na parte de porta-malas, ele tem 415 litros de capacidade, junto com um tanque de combustível que vai te dar uma boa autonomia, porque cabem até 63 litros de combustível. No quesito consumo, não é um dos melhores, mas já é esperado por um carro que pesa lá quase os seus 1.400 quilos. Ele vai fazendo uma média aqui na cidade entre 8,7 km por litro, enquanto na rodovia ele vai ficar ali na faixa de uns 9,8. Além disso, como dito acima, ele é um SUV que já tem câmbio automático do tipo CVT, que simula até 6 marchas diferentes, junto com um motor 2.0 de 160 cavalos. São números até que bons ali para um carro desse porte. Então ele acaba sendo o primeiro da lista aqui como uma alternativa para você que busca um carro seguindo esse perfil. Beleza? Agora vamos falar de um segundo que aqui já é um norte-americano muito conhecido também. Chevrolet Tracker LTZ 1.8 automático, considerando também faixa de ano 2014. O Tracker, basicamente dessa segunda geração, que ainda é importado do México, é um dos SUVs que entra nessa lista. Praticamente a parte de motor é o que a gente conhece lá no Cruze 1.8 Flex, também de 140 cavalos de potência, mas quando você coloca etanol ele sobe um pouquinho, né? Ele vai ali para a faixa dos 144. Então a gente pode pegar o mesmo conjunto mecânico do Cruze e colocar aqui no Tracker. Câmbio automático de 6 velocidades, então já era um câmbio um pouco mais avançado para a época. E tem ali muita coisa dentro do Tracker que é bem semelhante a carros da própria GM, né? Como por exemplo o Spin, o Cobalt, o próprio Onix. Quando a gente olha ali para painel de instrumentos, multimídia, os botões do ar-condicionado, volante, a gente consegue ver algo idêntico a esses outros carros, né? Então é meio que um padrão da Chevrolet ter colocado isso. Mas a lista de equipamentos, pelo menos no Tracker, agrada um pouco, porque ele vai vir com ar-condicionado, direção elétrica, você tem uma alternativa ali de bancos em couro junto com um pouco de tecido, freios ABS, volante multifuncional e uma série de outras coisas. Mas você tem que prestar só um pouquinho de atenção para os equipamentos de segurança, né? Porque só são apenas 2 airbags ali, os frontais, e alguns itens como controle de tração, estabilidade e assistente de rampa, você não vai conseguir encontrar nessa geração do Tracker. Mas todo o restante você vai perceber que faz parte aí e deixa o carro um pouco mais completo. Já essa terceira opção é um SUV muito conhecido, até os dias de hoje também tem vendas. A única diferença é que a faixa de preço pode ser um pouquinho menor do que essas outras alternativas, mas você vai perceber também que ele é um pouquinho mais simples. Eu estou falando do Renault Duster, que até hoje é um dos SUVs compactos mais espaçosos, tanto na parte do porta-malas quanto no espaço interno.
Porém, você tem que ali se atentar ao acabamento, que de fato não é um dos com maior qualidade. Ele tem muito plástico e coisas bem simples, apesar de cumprir aí a proposta dele, que é entregar um SUV bem espaçoso. Ele é equipado na configuração Dynamic 2.0 automática, ali por volta do ano de 2016, já com um motor de 142 cavalos de potência, que é o 2.0 Flex, e esse câmbio automático aí, antes de ter recebido a configuração com câmbio CVT, que aí sim melhorou bastante. Mas o Duster é um carro bem robusto, tá, gente? E na parte de equipamento, por mais que ele seja simples, ele vai te entregar muita coisa suficiente. Então você vai perceber que ele já vem com roda de liga leve, trio elétrico, ar-condicionado, vem o sistema de som com Bluetooth. Você também pode escolher algumas configurações que tem bancos em couro misturado com tecido, o volante multifuncional com comandos ali de som, piloto automático. Então é aquela proposta de SUV tradicional para o que o Duster aqui consegue entregar. E vamos destacar o espaço dele, né? Porque ele tem um porta-malas de 475 litros, né? Então cabe bastante coisa. E o espaço interno, 2,67 metros. Então é bem espaçoso também, tá certo? E uma coisa bacana é que os custos são menores do que a SX e Tracker quando você for manter. Agora esse quarto da lista a gente consegue subir um pouco o nível de qualidade, porque vamos falar aqui de um SUV sul-coreano, muito famoso, muito conhecido também, Kia Sportage, na configuração LX, que tem motor 2.0 e câmbio automático. A diferença é que você não vai conseguir uma faixa de ano tão recente, né? Você vai ter que voltar lá para 2011, justamente porque ele é um carro um pouco mais caro, mas de muita qualidade. Essa versão, galera, além de ser muito estilosa, né, você vai perceber que ela vem algumas coisas diferentes desses outros modelos, como por exemplo algumas lanternas em LED, as rodas aro 16 com um detalhe um pouco mais em alumínio ali, brilhante, então já deixa o carro com um outro aspecto visual. Dentro você vai ver que ele tem opção com central multimídia ou o rádio tradicional, que pelo menos tem Bluetooth, o volante multifuncional também, câmbio automático de 6 marchas, direção elétrica, ar-condicionado automático e digital, retrovisores com seta, né, repetidor ali de direção. Então ele é um carro ali que também vem bem equipadinho. Inclusive ele tem muitas coisas até parecidas com o Hyundai X35, e uma delas é aquele acionamento do freio no pedal, né? Coisa bem tradicional de carros norte-americanos. Então você não puxa o freio de estacionamento aqui na mão, e sim você aciona ele com o pé esquerdo lá embaixo. Vamos falar agora de motor, né? É um 2.0 de até 166 cavalos, então é um motor potente, e junto com um câmbio automático de 6 marchas, vai fazer o consumo de combustível dele ficar numa média de uns 8,2 aqui na cidade, e se você for para a estrada, ele fica um pouquinho mais econômico. Pode ser que você consiga fazer algo ali na casa dos 11,5. De uma certa forma, eu acho o SUV de todos esses aqui ditos no vídeo o mais bonito de todos, né? O Sportage. E também vai ser o mais difícil de você encontrar nessa faixa de preço. Por isso que eu disse, você vai ter que regredir um pouco o ano. E é o mesmo que você vai ter que realizar no irmão dele, que é o X35, construído pela Hyundai. Lá nos Estados Unidos ele já chegou a ser vendido como o Tucson mesmo, mas aqui no mercado brasileiro recebeu esse outro nome. Também segue o mesmo padrão de Kia, né? Até porque Hyundai e Kia são a mesma empresa ali. E o X35 também é um SUV de porte médio com um bom espaço interno, né? Um bom porta-malas também. A gente está falando de um bagageiro que vai ter capacidade para 465 litros, um espaço interno de 2,64 m, então é realmente ali uma média de espaço para carros desse porte. E o que ele vai vir ali na configuração de ano 2011 GLS 2.0
com câmbio automático. Você vai encontrar muitas coisas como, por exemplo, rodas de liga leve, aro 18, bancos em couro, acabamentos internos ali com uma cor exclusiva, né, meio que prateadas. Você tem opção de central multimídia com GPS, câmera de ré, sensor de estacionamento, retrovisor que rebate eletricamente. Então vocês conseguem ver que ele é até um pouco mais equipado, mas isso é por conta da configuração GLS, porque nos outros carros dessa lista, dependendo da versão que você for, você também consegue mais equipamentos de série. Falando da transmissão, também é um automático com 6 velocidades diferentes, e quando a gente vai para a parte de consumo, os números não são tão bons assim. Vai fazer uma média de 7,7 aqui na cidade, enquanto na rodovia ele vai ficar na faixa de 9,3. E vale lembrar de uma coisa, hein? Não é toda a configuração, não é todo o modelo, né? Dependendo da faixa de ano, que tem motorização flex, hein? O mesmo vale para o Sportage. Você vai encontrar configurações ali na faixa de 2011 só a gasolina, e depois, de 2012 para frente, que você vai começar a ver algumas opções flex. Então, essa foi a lista de 5 SUVs seguindo todos esses critérios. Depois diz aí pra gente nos comentários se você tem algum desses ou se teve algum que você acabou gostando mais. Beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.